Agora faz sentido, Marcos. O pronunciamento desesperado do Lula. O Lula realmente está desesperado. Aqui já não é mais cogitação, aqui já não é mais especulação jornalística. O Trump afirmou que os Estados Unidos irá reger a Venezuela até a transição completa. Quem é que vai querer enfrentar o governo dos Estados Unidos? Ou seja, quem é que vai querer enfrentar as Forças Armadas americanas? Nós estamos falando de pólvora. Nós não estamos falando mais de burocracia. Bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. Nós fizemos um apanhado dos principais pronunciamentos do Donald Trump. Não foi um pronunciamento nem um pouco diplomático, em caráter oficial, foi bem no sentido político mesmo. O Trump deixou claro algo que surpreendeu a mim e ao Max e a mim aqui, ao vivo, que nós estávamos olhando ali, ouvindo, e a gente virou um para o outro. Ele falou assim, ele falou isso mesmo? Ele falou assim, o Max, sim, ele falou isso. E agora muda tudo, porque o que acontece? Até então, eu vou deixar aqui o pronunciamento do ministro ali, até que daqui a pouquinho vai ter o Rubio falando, a gente vai querer ouvir o Rubio. Até então, nós não sabíamos o que iria acontecer. Nós tínhamos então a certeza da prisão do Maduro, ele iria enfrentar a justiça, mas nós não sabíamos, por exemplo, que os Estados Unidos iria governar a Venezuela. Vou repetir, os Estados Unidos irá governar a Venezuela, ou seja, eles governarão a Venezuela até a transição completa. Daí agora a carta da Maria Corina Machado faz todo sentido. Se você for ler o comunicado da Maria Corina Machado em alinhamento com o pronunciamento do Trump, o que você tem? Você tem, então, a Maria Corina Machado reconduzindo as pessoas a voltarem para a Venezuela. Nós iremos fazer esse país ficar rico e milionário. Na hora, gente, não é brincadeira, os memes dos nossos seguidores no X, já tem gente falando, partiu Venezuela. A Venezuela facilmente irá ultrapassar a prosperidade da Argentina e da Bolívia. Perdão, da Argentina e do Paraguai. Nem a Argentina nem o Paraguai tem tanto petróleo quanto a Venezuela. Ou seja, a transição completa disse não somente do presidente que foi eleito, que não foi Maduro, não disse somente acerca da questão política, nós estamos falando aqui da obediência aos generais, a prisão de muitos generais e militares que obedeciam ao regime antigo. Qualquer tipo de resistência armada terá a resposta do governo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos irão governar o país até a transição completa. Quem é que vai querer enfrentar o governo dos Estados Unidos? Ou seja, quem é que vai querer enfrentar as Forças Armadas americanas? Nós estamos falando de pólvora! Nós não estamos falando mais de burocracia, estamos falando de pólvora. Pólvora é o que realmente faz essa gente criminosa obedecer. Isso precisa ser dito. Mudou completamente até o meu ânimo. Eu vou ser bem sincero aqui. Mudou o meu ânimo. Eu estava assim, ai meu Deus, capturaram Maduro, ele vai ser preso, os Estados Unidos não vai mais querer se meter com isso, tá o Maduro preso, vai responder à justiça americana, como é que vai ficar a situação do povo venezuelano desarmado? Nós falamos, inclusive, aqui, quase em tom de funeral, sendo bem honesto para vocês, que a gente estava falando aqui, olha, peraí, gente, a situação até agora, tá como se o Alexandre de Moraes fosse capturado, o Lula fosse capturado, e o Bolsonaro continuasse ainda em cativeiro, como está acontecendo agora, o Bolsonaro é sequestrado, e aí vai continuar a situação mesma. Não, é a transição completa! Transição completa. Mudou tudo. Mas, gente, mudou de tal maneira que assim que terminar a nossa live aqui, nós iremos fazer uma live exclusiva só para os assinantes, lá na nossa plataforma, sobre questões estratégicas do futuro do Brasil. Tá? Eu e o Max, nós iremos fazer uma live exclusiva para os nossos seguidores e assinantes, porque agora nós estamos falando de transição completa das autoridades venezuelanas. Gente, transição completa, só para que vocês possam entender, tá? É como se as Forças Armadas, vamos falar agora como se isso estivesse acontecendo no Brasil, para que você brasileiro entendesse. Transição completa
nós estamos falando de, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo agora esteja falar não mais com a União, a tal da União Brasileira, né, que é o governo, o poder executivo do Lula, o poder legislativo do Alcolumbre e o poder judiciário na mão do Gilmar Mendes e tutti quanti. O que seria uma transição completa? Não tem, se isso estivesse acontecendo no Brasil, tá? Só para que vocês possam entender bem. Não tem mais STF, não tem mais Congresso Nacional, não tem mais Lula, e aí os governos estaduais estariam ali conversando com o governo americano e os navios americanos tomando conta de tudo. É isso. Vocês entenderam bem o que está acontecendo com a Venezuela nesse exato momento? Vai ser prosperidade assim, da noite para o dia. Porque todos vocês sabem, se o Bolsonaro fosse presidente até hoje e não tivesse todos esses empecilhos que ele teve e todas essas sacanagens que fizeram com ele, nós estamos falando de um país de 8 anos, com Guedes, Paulo Guedes, Bolsonaro, parcerias, cortando parcerias com a China, tendo parcerias com os Estados Unidos, Israel, Argentina, países europeus. Não, aqui já não é mais cogitação, aqui já não é mais especulação jornalística. O Trump afirmou que os Estados Unidos irá reger a Venezuela até a transição completa. Agora faz sentido, Max, o pronunciamento desesperado do Lula. Desesperado. O Lula realmente está desesperado. Agora faz sentido você ter uma reunião do Lula com os seus ministros de emergência numa base militar. Isso explica, Max, por que ele não está mais na praiazinha lá curtindo. Por que a reunião não foi celularzinho. Porque, querendo ou não, é bom que vocês saibam, o Brasil ia dar guarida para o Maduro. O Brasil iria, por debaixo dos panos, não na linguagem diplomática, apoiar a invasão da Guiana Francesa. Das Guianas. Que o Maduro queria fazer. Então agora nós estamos diante de uma mudança drástica, não só na Venezuela, mas como em toda a América Latina. Vamos acompanhar o pronunciamento do Rubio. Following points. Nicolas Maduro was indicted in 2020 in the United States. He is not the legitimate president of Venezuela. That's not just us saying it. The first Trump administration, the Biden administration, the second Trump administration, none of those three recognized him. He's not recognized by the European Union and multiple countries around the world. He is a fugitive of American justice with a $50 million reward, which I guess we saved $50 million. And make sure. Yeah, exactly. But don't let anybody claim it. Nobody deserves it but us. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. He was provided multiple very, very, very generous offers and chose instead to act like a wild man, chose instead to play around. And the result is what we saw tonight. The other message here is the following. You have a guy, like many people around the world, they like to play games. You have a guy who decides he's going to invite Iran into his country, is going to, do the confiscation of American oil companies, is going to flood our country with gang members, is going to take Americans prisoner and try to hold them for hostage and trade them like he was able to do with the Biden administration. Basically likes to play games all this time and thinks nothing's going to happen. And I hope what people now understand is that we have a president. The 47th president of the United States is not a game player. When he tells you that he's going to do something, when tells you he's going to address a problem, he means it. He actions it. I can tell you, I've watched this process now for 14, 15 years, been around it. Everybody talks. I'm going to do this. I'm going to do that. When I get there, we're going to do this. We're going to take. This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, if he says he's serious about something, he means it. And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. There's a president of peace, by the way. I told you what I just said earlier. This guy had multiple opportunities to find his way somewhere else and figure out another. He could have been living somewhere else right now, very happy, but instead he wanted to play big boy. And so now, he's got other sets of problems on his hands. And but I think that the message here should be for the world. Look, the president doesn't go out looking for people to pick fights with. He's not generally wants to get along with everybody. We'll talk and meet with anybody, but don't play games.
don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well. And so I hope that, I guess that lesson was learned last night, and we hope it'll be instructive moving forward. Numa coletiva de imprensa realizada agora há pouco, o Trump disse que os Estados Unidos tomaram o poder na Venezuela e que vão governar até haver uma transição democrática. Eu vou te contar como vai funcionar esse governo transitório dos Estados Unidos na Venezuela até serem realizadas novas eleições. Uma coisa é certa, a Venezuela já é mais democrática hoje do que o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu joinha, porque clicando no like o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Muito bem, nessa coletiva de imprensa, então, o Trump disse que tomaram o poder e vão administrar a Venezuela até uma transição. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser essa transição. Se vão nomear alguém da Venezuela para dar sequência e aí os Estados Unidos se retiram, ou se vai haver ali novas eleições. Para haver novas eleições é preciso reestruturar a democracia. Eles não sabem nem o que são novas eleições. Aliás, nós aqui também. Eles não sabem nem como funcionam eleições livres. Nós também. E assim por diante. Então, é preciso criar uma infraestrutura dentro do país democrática para que essa transição se complete. É isso que os Estados Unidos prometem fazer. E enquanto isso for feito ou estiver sendo feito, eles é que vão governar. Também o Trump disse que vai trazer para a Venezuela de volta as empresas norte-americanas. Alguém dirá, olha só, eles estão trazendo as empresas petrolíferas, estão trazendo os empresários que nos anos 2000, com a nacionalização das empresas feitas pelo chavismo, esses empresários norte-americanos foram expulsos, perderam ali o seu dinheiro e etc. Bom, ele vai provavelmente fazer isso. O Trump chegou a dizer, inclusive, em reembolso desses empresários que foram prejudicados quando houve essa nacionalização. No entanto, é óbvio que com isso, com a vinda dessas empresas, a vinda desses empresários, vem também uma reestruturação da infraestrutura empresarial do país. O país começa com empresas funcionando a gerar lucro e com isso cria-se ali um mercado. Cria-se então, portanto, uma democracia, cria-se um mercado e isso fica quando os Estados Unidos forem embora. E é bom que a gente também diga e deixe claro que com as empresas e com a democracia sendo instalada no governo, vem a liberdade de imprensa, vem a liberdade econômica, vem a liberdade de expressão, vem as liberdades individuais, vem todo esse aparato que uma democracia precisa para que empresas funcionem, para que as eleições sejam efetivas, não sejam de brincadeirinha. Então, todo esse aparato, quando os Estados Unidos forem embora, fica. E isso é que é o relevante. É claro que os Estados Unidos não estão ali ingenuamente. É óbvio que eles também vão lucrar. É claro que as empresas petrolíferas vão ganhar dinheiro ou vão recuperar o dinheiro que perderam quando houve a nacionalização por parte do Estado chavista. Mas eles vão deixar de herança para os que virão, para os venezuelanos quando estiverem por pernas próprias, uma democracia plena, que é algo que aqui no Brasil nós não temos também. E lá na Venezuela eles já não tinham há muito tempo. A gente sabe que as instituições estavam totalmente falidas e cooptadas pelo Maduro, que a Suprema Corte comia na mão do Maduro e que ninguém ali resistia verdadeiramente ao governo do Maduro. E todo mundo que resistia acabava ou preso ou morto. Era isso, era esse o regime do Maduro. Não me venham falar em soberania num regime completamente ilegítimo como
como esse, que se funda no desejo de um ditador. Isso não é um lugar onde há soberania a ser preservada, isso não é um país onde as eleições podem ser respeitadas, isso não é um país que as liberdades possam ser exercidas. E é isso que os Estados Unidos vão restaurar. E restaurando, aí eles vão sair fora. Ah, mas e se eles não saírem de lá? E se eles ficarem? Bom, se eles ficarem, certamente os próprios norte-americanos serão os primeiros a criticá-los. O próprio Congresso dos Estados Unidos vão criticar. Então isso não vai acontecer. Vamos aguardar. Gente, olha só isso daqui. Se de fato, então, Maduro foi hoje capturado pela Força Delta americana, um vídeo que eu gravei em agosto de 2025 vai fazer muito sentido. A Força Delta americana, eu denunciei isso em agosto de 25, foi vista em território brasileiro. Um avião americano pousou no Brasil, disseram que dentro deste voo havia apenas agentes consulares, mas uma tatuagem de um Força Especial americano mostrou que, em verdade, havia neste avião Special Forces americanos, Força Delta. Os mesmos caras que prenderam Maduro hoje. Esse é o vídeo que gravei em agosto de 2025. Esse é o avião americano que pousou no Brasil. Olhem ali a tatuagem deste cara. Isso aqui é uma tatuagem de um Delta Force, que é um Força Especial. E aí, eu gravei esse vídeo e muitos disseram que era a teoria da conspiração e que eu estava maluco. Então assista. Essa aérea americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave. Mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum. Mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é Força Especial do Exército Americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção do que é um Força Delta, são os caras que pegaram da Rússia. E são os caras que prenderam Maduro hoje em uma ação de 47 segundos. Maduro foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos, diz a autoridade americana. Eu fui pesquisar como se deu então essa operação americana. E o que dizem os noticiários, inclusive o governo americano, é que já havia há algum tempo infiltrados americanos em território venezuelano. Agentes de forças especiais, agentes da CIA, já estavam há algum tempo monitorando Maduro em território venezuelano. Esse avião que eu mostrei para vocês, comumente utilizado pela CIA, pousou no Brasil em agosto de 2025. O que disseram era que eram apenas agentes consulares. Eu mostrei para o Brasil que, em verdade, tinham tripulantes ali que eram forças especiais. Viram ali a tatuagem de um Força Delta. Então, será que nós temos, desde agosto de 2025, agentes da CIA, forças especiais do Exército Americano em território brasileiro, se passando por agentes consulares? Eu já mostrei isso lá em agosto de 2025. Fato é que aquela tatuagem que eu mostrei em agosto é, sim, de Força Delta. Os mesmos caras que pegaram hoje Maduro e que muitos deles já estavam há tempos em território venezuelano. Eu já não duvido de mais nada. Quando o assunto é geopolítica, gente, não há que se falar em teoria da conspiração, não. Tudo é possível. Inclusive hoje gravei um vídeo trazendo uma possibilidade que Maduro pode ter se rendido, pode ter se entregado para não ser morto. Preferível ir para os Estados Unidos e ser até julgado, mas com vida. E isso é, sim,
uma possibilidade. Como ele pode também ter sido capturado por forças especiais americanas. Fato é que agora eu tô com uma grande pulga atrás da orelha, porque eu lembrei desse vídeo que eu mostrei em agosto de 2025. E você? O que você acha disso? Será que nós temos agentes da CIA em território brasileiro? Nós temos forças especiais americanas em território brasileiro? Será que Donald Trump quer derrubar não só a ditadura venezuelana, mas todos os ditadores da América do Sul? Amanhã eu vou mostrar para vocês que o Trump tem um projeto e isso está provado. Eu sei que amanhã eu vou mostrar para vocês um projeto que o Trump tem desde 2019 de resgatar a hegemonia americana nas Américas. E ele pode estar colocando tudo isso em prática. Se Maduro foi capturado ou se rendeu, eu não sei. Sei que hoje é um grande dia e o povo venezuelano tem muito a comemorar. Eu queria também o Brasil livre do PT para estarmos comemorando hoje também. Grande dia na Venezuela e nós só temos que comemorar. Mas deixe seu comentário aí. O que você acha? Tem agentes infiltrados no Brasil também? Uma narrativa sobre uma suposta mudança drástica na política dos Estados Unidos em relação à Venezuela tem ganhado força em diversas fontes online. A alegação central é que os Estados Unidos teriam iniciado uma intervenção direta no país. A pergunta central dessa narrativa é justamente essa: e se os Estados Unidos assumissem o governo da Venezuela? De acordo com o que vem sendo divulgado, essa possibilidade teria deixado o campo da especulação para se tornar um plano concreto. A seguir, vamos detalhar os pontos-chave dessa versão dos fatos. Para compreender a estrutura dessa narrativa, ela pode ser dividida em 5 pontos principais. Primeiro, o anúncio que teria oficializado a intervenção. Depois, a suposta captura do presidente Nicolás Maduro. Em seguida, a definição do que seria uma transição completa de poder. O quarto ponto aborda os supostos reflexos no Brasil. E, por fim, o que seria o objetivo maior, a consolidação de uma nova hegemonia americana no continente. O ponto de partida de toda essa história é um suposto anúncio oficial, uma declaração que, se confirmada, representaria uma reviravolta sem precedente na geopolítica regional, a alegação de controle direto norte-americano sobre a Venezuela. A frase em questão, atribuída por essas fontes ao ex-presidente Donald Trump, é categórica. Os Estados Unidos governarão a Venezuela até a transição completa. Trata-se de uma afirmação que, se proferida, ignoraria todos os protocolos diplomáticos vigentes. As fontes que divulgam essa narrativa a apresentam como um fato consumado, não uma mera especulação. A interpretação dada é de que a política teria mudado de um enfoque burocrático para uma abordagem de ação direta, onde a diplomacia cede espaço à força. Mas qual teria sido o estopim para uma medida tão drástica? Segundo a narrativa que estamos analisando, o catalisador para a intervenção teria sido a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Os relatos descrevem uma operação militar extremamente rápida e precisa, conduzida pela Força Delta, uma unidade de elite das Forças Especiais dos Estados Unidos. O tempo total da operação teria sido de surpreendentes 47 segundos, que teriam sido suficientes para efetuar a captura. Para dar suporte a essa alegação, as fontes apresentam uma série de supostas evidências. Entre elas, a menção a uma vigilância de longo prazo, realizada por agentes da CIA e das forças especiais infiltrados na Venezuela. Além disso, é citado o avistamento de um avião militar americano no Brasil em 2025, no qual um passageiro teria sido identificado como membro da Força Delta por uma tatuagem. Esse evento é apresentado como um indício da presença e operação dessas forças na região. Um termo recorrente nessa narrativa é transição completa. Mas o que exatamente isso significaria? Aparentemente vai muito além de apenas substituir o presidente do país. De acordo com o que é relatado, o conceito de transição completa implicaria no desmantelamento total das estruturas do Estado venezuelano. A ideia seria substituí-lo por uma administração direta dos Estados Unidos, que permaneceria no controle até que uma nova infraestrutura democrática fosse estabelecida. A narrativa estabelece um contraste bem definido. De um lado, descreve a Venezuela sob Maduro como um regime ilegítimo,
com instituições falidas e sem livre mercado. Do outro, apresenta a transição liderada pelo EUA como um projeto para restaurar liberdades individuais, permitir o retorno de empresas americanas e, por fim, criar uma democracia plena. Os desdobramentos dessa suposta ação não se limitariam à Venezuela. A narrativa também aponta para consequências diretas e imediatas no Brasil. As fontes descrevem a reação do presidente brasileiro Lula como desesperada diante da notícia. Essa suposta reação é utilizada na narrativa como um termômetro da gravidade e do impacto geopolítico da ação norte-americana. A narrativa detalha uma suposta agenda brasileira que teria sido frustrada. Primeiro, uma reunião de emergência teria sido convocada pelo presidente Lula em uma base militar. Segundo, haveria planos para conceder asilo a Maduro no Brasil. E terceiro, esses planos incluiriam um suposto apoio velado às ambições de Maduro em relação à Guiana. Com a ação dos Estados Unidos, toda essa estratégia regional teria sido anulada. Para concluir, a narrativa busca apresentar o que seria a grande estratégia por trás dessa intervenção. Qual seria, afinal, o objetivo de longo prazo por trás de uma ação tão ousada? Apresenta-se um suposto plano de longo prazo, que teria começado a ser desenhado em 2019 pelo então presidente Trump, com o objetivo de resgatar a hegemonia americana no continente. A intervenção na Venezuela, nesse contexto, seria apenas a primeira grande ação desse plano. O objetivo final, segundo a narrativa, seria a remoção de todos os regimes considerados ditatoriais e a restauração do livre mercado em toda a América. A mentalidade que supostamente impulsiona essa nova política externa é resumida na seguinte citação: "Este é um presidente de ação. Não brinque com este presidente no cargo, porque não vai acabar bem." O ponto central que emerge dessa narrativa é, portanto, a ideia de uma ação unilateral e decisiva projetada para remodelar o futuro político e econômico de todo um continente. A reafirmação do poder americano com a Venezuela como ponto de partida. A narrativa que acabamos de detalhar, portanto, descreve o que seria uma reviravolta fundamental para a região. Isso nos leva à questão final. Seria este um ponto de virada para as Américas?